noite. Como vão todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos na nossa transmissão do culto ao vivo da Igreja Presbiteriana de São Joaquim da Barra e também da Igreja Presbiteriana de Ipuã. Todos vocês são muito bem-vindos aqui, é muito bom estar com vocês. É muito bom a gente ver aqui através das nossas redes sociais, através do Facebook agora, não é? E ver que você está aí. Nosso coração fica feliz de poder compartilhar a mensagem do Senhor com você nessa noite. Já estou vendo por aqui, já muitas pessoas já estão entrando, já estão chegando aqui no canal. A Dona Denise está aqui à noite. Boa noite, Dona Denise, como vai? Tudo bem? A Sheila Carvalho está conosco. Deus abençoe a sua vida. Sheila, a Eduarda, Maria Eduarda está aqui com a gente, a Ângela, a Dona Maria Helena também está, Dona Maria Aparecida, a Silveli, e assim, outras pessoas estão entrando. A Sheilinha está com a gente, a Sheilinha aqui de São Joaquim da Barra, o Cidinho lá de Ipuã. Deus abençoe a sua vida. E também temos a Miriam de Almeida Amaral, a Dona Miriam. Oi, Dona Miriam, como vai? É lá de Salto. Esse pessoal lá de Salto tem assistido aqui, às vezes tem assistido aqui com a gente. O seu Hélio também, o nosso abraço para o seu Hélio. O Diego está com a gente também, a Carolina, lá de Salto. Deus abençoe muito a vida de vocês que estão agora podendo participar com a gente aqui pelo Facebook. Então, Deus abençoe muito a sua vida nessa transmissão ao vivo e espero que ela possa alcançar ainda mais pessoas em diversas cidades, como tem feito ao vivo, né? E depois também, como fica disponível lá na página da igreja, você pode acessar lá na página da igreja e recomendar o canal da igreja, né? A Igreja Presbiteriana de São Joaquim da Barra, Igreja Presbiteriana de Ipuã. Os materiais ficam disponíveis no Facebook e também no YouTube. Se você quiser acessar, é muito simples, através do seu celular, você pode fazer isso. Bom, mais uma vez então, todos sejam muito bem-vindos. Abrindo o nosso trabalho aqui em São Joaquim, no templo de São Joaquim, vamos orar ao Senhor. Oremos todos nós aí, ore agora ao Senhor, no conforto da sua casa, onde você estiver nesse momento. Vamos orar então ao nosso Deus agora. Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de poder estar fazendo a transmissão ao vivo agora para esses nossos irmãos e para todos quantos puderem estar assistindo. Nós queremos te louvar e bendizer pelos recursos que nós temos tido e apesar de estarmos afastados fisicamente, mas de coração nós estamos juntos e que o Senhor abençoe cada irmão, cada um que está nesse momento agora participando conosco desse trabalho, Senhor, que o Senhor fale com poder ao coração, de maneira que o nosso caráter vá sendo transformado a cada dia pelo Senhor, e assim o Senhor se agrade de nós em todo o tempo, e assim nós sejamos encorajados pelo Teu Espírito Santo a estar proclamando a salvação, as boas novas em Jesus, e assim cumprindo, Senhor, a missão da Tua Igreja, e apressando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa cada um, abençoa os lares agora nesse momento, que o Senhor visite cada um, por favor, na sua misericórdia, no seu grande amor dispensado sobre nós, que o Senhor se digne abençoar e abençoa esse nosso trabalho também, por favor. Nós te pedimos isso por amor daquele que nos salvou, teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, vamos louvar a Deus. O Heitor preparou para nós agora um louvor bem legal, para a gente poder estar louvando ao Senhor e bendizendo o nome do Senhor. Louve ao Senhor, todos os povos louvem ao Senhor. Feito, por tudo que vais fazer.
Ok? Estamos de volta aqui no templo São Joaquim da Barra. Mais uma vez eu quero cumprimentar você, aqueles que chegaram e eu não tinha visto. Dona Maria Aparecida está conosco também. Outras pessoas estão com a gente também. A Dona Hortência, como sempre, tem aparecido no nosso trabalho. Oi, Dona Hortência. Boa noite. Deus abençoe a senhora. Aí em São Paulo, o Luiz Eduardo está conosco, lá de Ipuã. Oi, Luiz Eduardo. Também está a Viviane, aqui de São Joaquim da Barra. Deus abençoe muito a vida de vocês. A Iane Mara também está conosco. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda aqui, Iane. Tá bom? Aqui no nosso trabalho da Igreja Presbiteriana de São Joaquim da Barra. E Ed Carlos Oliveira também está conosco nessa noite aqui. O Senhor abençoe muito a sua vida. Bom, entrando agora já para a reflexão da Palavra de Deus, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 2. Nós estamos estudando esse livro, essa carta, né, de Paulo aos Efésios, na quarta-feira. E na quarta-feira nós estudamos o capítulo 2, os versos de 1 a 10. E eu resolvi, motivado, porque é um assunto tão importante para a igreja, um assunto, aliás, a Bíblia toda traz assuntos importantes para a igreja, mas eu resolvi então pegar aquele estudo e fazer com que ele se transformasse aqui num sermão bem apropriado para essa noite. E o tema dessa noite, que está lá então, a reflexão será do livro de Efésios, no capítulo 2, dos versos 1 até 10. O tema dessa noite é o seguinte: do túmulo para a vida. Do túmulo para a vida. E você pode então conferir comigo esse tema, como é que nós vamos desenvolver isso através da leitura da palavra, e assim Deus vai nos conduzindo. Mas antes, então, eu quero dizer a vocês o seguinte, que é algo que tem acontecido nas igrejas evangélicas, e quando podia se reunir, em muitas igrejas evangélicas, então as pessoas eram chamadas à frente para dar o seu testemunho, e às vezes as pessoas vinham e falavam dos grandes milagres que Deus fez na vida daquela pessoa, normalmente alguma coisa temporal, né? Alguma coisa que aconteceu dentro do tempo e do espaço, alguma coisa com relação à sua vida cotidiana. Então Deus abençoa aquela vida e as pessoas ficam maravilhadas, muitíssimos maravilhadas. Mas isso parece que tem chamado muito a atenção das pessoas. A igreja evangélica de hoje, muitas delas, então, tem dado preferência a esses acontecimentos e faz assim, traz isso como algo assim que é essencial na vida do cristão ou na vida das pessoas, que Deus opere os seus milagres resolvendo os problemas do cotidiano. Então as pessoas, na verdade, estão muito mesmo preocupadas com o aqui e agora. É uma tendência da nossa sociedade moderna, o imediatismo. As pessoas estão preocupadas com a resolução dos seus problemas e deve ser para agora, tem que ser para já, não pode ser para depois, tem que ser para já. Outras pessoas vêm para o culto e querem ouvir uma mensagem que as elevem, uma mensagem positiva, uma mensagem que elas ganhem fôlego, né? Então elas vêm para o culto já esperando essa mensagem. Se você traz uma mensagem exortativa, ela acha que Deus não falou com a vida dela. E então, toda semana ela vem e deseja que seja uma mensagem que vai trazer ela, vai levantar ela, vai colocar ela para cima, não é? Então ela quer se sentir dando voos, né? Na verdade, esse tipo de mensagem ele é importante também, mas não só esse. Deve se pregar todo o conselho da Bíblia,
para que nós não estejamos fazendo apenas aqueles voos bem curtos e rasantes, né? Então, chega na semana seguinte e você está precisando de novo. Aliás, os mensageiros, que normalmente nós temos observado, eles criam uma dependência deles mesmos. Então as pessoas vêm e ficam dependentes daquele mensageiro e não da palavra de Deus. Não são alimentados o suficiente para que aquelas pessoas então amadureçam e de maneira que depois eles mesmos possam buscar o seu alimento, e não só isso, mas também estar abençoando outras vidas. Então o imediatismo tem provocado esse fenômeno na igreja. A pessoa então abre o mercado da fé e procura aquilo que melhor lhe serve. A verdade é essa, o que está acontecendo é isso, o mercado da fé. Então a pessoa, como se fosse numa prateleira, ela vai em alguma igreja e escolhe aquilo que mais apetece à sua vida. Mas a Bíblia, ela, como eu disse, ela é uma fonte inesgotável de instrução e de conselhos. E há dias que nós temos conselhos que vão realmente nos colocar para cima, outros dias não. A realidade do ser humano vai ser exposta também. E eu queria então mostrar a vocês um pouco o que Paulo então mostrou aos Efésios. E no capítulo 1, nós vimos isso aí no capítulo 1 de Efésios. Ele se alegra com aquelas pessoas que estavam lá em Efésios. Ele está feliz. Por que ele está feliz? Porque ele viu uma igreja que está amadurecendo. As pessoas estão realmente se importando em ter conhecimento e estão se importando umas com as outras. Então Paulo fica muito feliz com isso, e ele até ora, na verdade, para que eles continuassem a crescer nesse conhecimento e tendo um real interesse uns pelos outros, porque é o que estava acontecendo lá na cidade de Éfeso, e Paulo então ora por essa situação. E já no capítulo 2, que é onde nós vamos então adentrar, Paulo então mostra, na verdade, em primeiro lugar, a natureza humana, tudo o que realmente é o ser humano, como se constitui, como que o ser humano se apresenta diante de Deus, e depois ele mostra tudo o que aquela pessoa, como ela pode vir a ser, se ela for alcançada pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. E isso ele vai mostrar, então, nesse capítulo 2, a situação caída dos seres humanos. Veja lá, então, no capítulo 2, nos primeiros versos, ele traz para nós, a seguinte mensagem, verso 1, 2 e 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo apresenta a situação de todo ser humano diante de Deus, nesse capítulo, especialmente no verso número 1, a situação caída, a situação depois do pecado, a situação do ser humano como ele é diante de Deus. Realmente ele está morto em seus delitos e pecados. Essa situação ela foi determinada lá no Éden, lá no jardim do Éden. Se você olhar o capítulo 2 do livro de Gênesis, no verso 16 e 17, Deus dá uma ordem expressa aos nossos pais, Adão e Eva, os representantes de toda a humanidade, lá no Éden, para que eles desfrutassem de todo o conforto do jardim e pudessem estar se servindo de todas as frutas do jardim, de todos os frutos, mas vetou um fruto, um único fruto. Não é? Eles não poderiam comer daquele fruto, mas foi justamente naquele fruto no qual ele disse: certamente se deles comeres, morrerás. Justamente aquele fruto foi então o qual os nossos pais, Adão e Eva, então tomaram para si, desobedeceram a ordem expressa do Senhor e comeram. E por conta disso então, ele passou a ter uma existência limitada. A morte entrou no seu coração.
Mas a morte não era só uma morte física. A morte também, ela se traduz ou ela se expande para a vida espiritual. Tanto que toda a natureza foi afetada. Ali a natureza também houve uma mudança cósmica. Porque a natureza, como Deus preparou, ela produzia frutos bons e era fácil a produção e o cultivo. Mas depois do pecado, então a natureza começou a produzir espinhos e ervas daninhas e coisas que realmente dão trabalho hoje para você obter o pão de cada dia, segundo o que Deus então determinou que com o suor do nosso rosto nós estaríamos então pegando o pão de cada dia. E você e eu sabemos que não é nada fácil essa situação depois do pecado. Mas o homem então foi afastado da presença de Deus. E essa é a morte que Deus falou exatamente. O afastamento, a não mais comunhão com Deus. Não é? Essa foi então a morte espiritual que aconteceu lá no Éden. Todos os frutos eram permitidos. Mas Eva ali colocou os olhos em um único fruto que não era, que foi a ela dito para não colocar, não consumir aqueles frutos. Então aqui nós já temos uma lição para nós. Nós vimos isso e eu quero ressaltar isso, que ela então começou a namorar aquele fruto. Ela começou a olhar para aquilo que era proibido. E então a aplicação para nós é: aonde é que você tem colocado os seus olhos? O diabo aproveitou daquela situação. O diabo está ao derredor, como diz a palavra de Deus. Então, quando Eva colocou os olhos naquele fruto, o qual Deus tinha dito a ela que aquele fruto ela não deveria consumir aquele fruto, ela começou a colocar os olhos justamente naquele fruto. O diabo viu e ele fez um investimento na vida de Eva. Para nós, então, muitas coisas nos são proibidas. A internet é um campo vasto para você olhar coisas proibidas. Onde é que você tem colocado os seus olhos? Você deve saber que o diabo vai investir em você, ele vai armar ciladas para você. Você deve se desviar daquilo de que você sabe exatamente que não vai cooperar com uma vida de santidade, não vai cooperar para o seu crescimento, não vai cooperar para a sua edificação. Então afaste-se disso, fuja disso. A Bíblia fala para nós fugirmos das tentações. Fuja disso. Não fique tentando resistir, pensando que você então pode resistir ao pecado. Não. Você deve resistir às investidas do diabo. Mas as tentações você deve fugir delas. Seja prudente. A Bíblia fala em Provérbios 22, no capítulo 3, que o prudente vê o mal e se esconde, ou ele foge dele. Mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Foi o que aconteceu com Eva. Ela ficou então enamorada daquele fruto, o diabo se aproveitou e ela então caiu na armadilha do diabo. Outra aplicação que nós podemos ter aqui, e que nós vimos isso daí na quarta-feira, mas eu acho muito importante ressaltar isso, é que Adão estava com Eva, porque logo em seguida o fruto foi oferecido a Adão. Então, meus irmãos, o que nós podemos entender é que Adão, como o líder, como o cabeça de Eva, ele deveria estar lá e proteger Eva daquilo. Adão deveria estar ali para proteger Eva daquela situação que ela estava se envolvendo. Mas ao contrário disso, ele se omitiu. Ele não fez o seu papel de protetor. Então, quando o homem, o cabeça do lar, ele se omite nas suas responsabilidades, a casa sofre. A casa sofre consequências. E a casa pode se perder, como se perdeu toda a humanidade por culpa de Adão, o representante, o líder. Ele foi culpado. Deus procurou, foi Adão. Adão, onde é que você está? Onde você está? E ele já estava contaminado. O vírus, né? Agora vamos dizer assim, está muito patente essa história, né? Então o vírus do pecado já tinha contaminado toda a natureza humana e também a natureza que Deus tinha produzido. E ele estava agora com vergonha.
e uma inimizade então com Deus, o medo de Deus. E não só a inimizade para com Deus, ele se tornou inimigo de Deus, porque ele virou as costas para Deus. Ele aceitou a palavra do diabo, ele tomou para si um outro senhor. Mas não só inimigo de Deus, ele também se tornou inimigo da sua própria esposa, porque ele disse: olha, a mulher que o Senhor me deu, ela me enganou. Acusou Eva. A responsabilidade era dele. Então ali houve uma transformação. Ali houve um momento na história da humanidade em que tudo se transformou. E o homem foi afastado da presença de Deus e foi expulso do paraíso. Tudo isso por conta de um papel invertido na família. E o homem agora se encontra destituído da glória de Deus, morto. A sua pena, ela só falta a execução final. E a execução final, ela se dá no momento em que os seus dias acabam. No momento em que os seus dias se findam na terra, a sentença é executada. E se você estiver presente quando Jesus voltar, porque ele voltará, então a sentença final, do juízo final, ali será concluída e plena. Nós esperamos por isso. A causa da morte foi declarada. A morte é os delitos e os pecados. É o que está escrito aí no verso número 1. Essa é a causa da morte dos seres humanos. Os seres humanos estão destituídos de vida. Muito embora possa parecer que haja algum fôlego de vida em nós, mas estão condenados. Estão condenados à ausência da presença e da comunhão de Deus. Em Romanos 5:12, então, ele deixa claro isso, o nosso representante. Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Nós somos descendência de Adão. Nós carregamos em nosso DNA o pecado. Essa é a história do pecado original. E a recompensa desse pecado, a recompensa do pecado então é a morte. É o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 6, no verso 23, que a recompensa do pecado é a morte. É essa a recompensa que nós temos. Todo ser humano está fadado a esse mal. O homem está morto na sua consciência espiritual. Não há mais vida espiritual, por assim dizer, em todos os seres humanos. Ele não entende a realidade espiritual. O homem natural, o homem sem Cristo, ele não entende a realidade espiritual. Ele não consegue entender. A sua mente está tomada pelo pecado. Os seus olhos espirituais estão fechados. E ele não consegue entender isso. Somente a ação daquele que pode vivificar pode salvá-lo dessa morte. Somente Deus em Jesus Cristo pode salvar o homem dessa morte. Isso não significa, estando o homem então afastado da comunhão de Deus, morto espiritualmente, isso não significa que o homem não pode fazer qualquer coisa boa. Ele pode fazer. E nós vemos aí tantos esforços humanitários e tantos esforços para que o homem melhore, para melhorar a condição e a situação do homem. A gente vê isso. A gente vê muitas pessoas que são pessoas generosas, pessoas boas. Mas não se trata de você fazer ou deixar de fazer. Não é por obra alguma que nós fazemos que determina o nosso estado espiritual. Mas é o ter comunhão com Deus de verdade. Ser vivificado por aquele que é o autor da vida. Isso sim determina você estar vivo ou morto, se você tem ou não comunhão com Deus. E nós vamos ver que essa comunhão com Deus só se dá através de Cristo o Senhor. Só Jesus tem essa proposta de vida. Eles estão
destituídos, os homens e a humanidade está destituído da comunhão de Deus. E por conta disso, 3 esferas da vivência humana, elas atingem poderosamente as pessoas. E nós também, como já crentes em Jesus, temos que ficar vivos e espertos com isso. E as 3 esferas que atuam, inclusive Russell Shedd escreveu um livro sobre isso: o diabo, o mundo e a carne. São as 3 esferas que atingem as pessoas e que interferem na vida das pessoas, inclusive na minha e na sua também. Então, no verso número 2, ele diz a respeito disso: segundo o curso desse mundo. Então, o mundo, a estrutura egoísta, a estrutura individualista e a estrutura idólatra desse mundo, ela interfere na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão uns com os outros, na nossa vida cotidiana. Ela interfere. Nós precisamos ficar atentos a isso. Quando eu digo idólatra, eu não quero dizer só aquelas pessoas que se dobram diante de imagem, inclusive, mas não só, mas principalmente no nosso mundo capitalista, que é hoje. Então as pessoas têm endeusado o poder econômico, o mundo financeiro. Então o dinheiro, o qual a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é um fator determinante. Na Bíblia, Jesus ele chamou o dinheiro de Senhor. E ele disse que não é possível servir a 2 senhores, servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Jesus, ele chama o dinheiro de Senhor. Muitos têm andado por esse caminho, colocando isso como o principal, não é? Então, o mundo, ele é quem faz essas coisas. Ele é quem inverte e põe de cabeça para baixo os valores que Deus estabeleceu. O outro é o príncipe. No verso número 12 você pode ver aí, o príncipe da potestade do ar. Então é o diabo armando ciladas para você e para mim, aquele que anda ao derredor. E em terceiro lugar, somos nós mesmos, porque temos inclinações da nossa carne. Nós temos que estar vigilantes quanto a isso. Ele fala no verso número 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Quando eu e você não éramos verdadeiramente alcançados por Jesus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, essas esferas tinham uma interferência muito grande na nossa vida. Você pode fazer uma avaliação sobre isso, você mesmo pode julgar a você mesmo. Ela ainda interfere hoje, mas não daquele jeito que fazia no passado. Mas e a obra salvífica dos eleitos de Deus? No verso número 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, então a misericórdia do Senhor. O Senhor teve compaixão dos seus eleitos, daqueles que Ele escolheu para que fossem vivificados. E nós vimos isso. A eleição de Deus, a predestinação de Deus, no capítulo 1 de Efésios. Esses escolhidos foram alvos da misericórdia de Deus, e os seus olhos espirituais então foram abertos por causa da rica misericórdia do Senhor. Não porque Ele é fraco, mas Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele tem compaixão de nós. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus, segundo a palavra de Deus no livro de Hebreus, Ele diz que o nosso Deus é fogo consumidor, mas Ele é um Deus de misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia é sem fim. Ele sendo rico em misericórdia, é o que diz a palavra de Deus, Ele é rico em misericórdia. Em Lamentações 3:22, traz para nós a dimensão dessa misericórdia. Então ele nos diz aqui: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele usa as suas misericórdias para com os seus escolhidos, para aqueles com quem Ele atraiu para si mesmo. Também o seu amor.
Deus em sua mais pura essência, porque no 1 João, no capítulo 4, diz que Deus é amor. E por causa disso, esse texto, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. O amor de Deus, você tem ideia do amor de Deus? Você pode dimensionar o amor de Deus? Você pode olhar para você hoje mesmo e dizer: puxa vida, eu não estou perdido, eu não estou condenado, eu estava morto, mas Deus me vivificou em Cristo por causa da sua misericórdia, da sua rica misericórdia, por causa do seu grande amor. Um amor rico em perdoar, um amor que é todo perdão. Em Isaías 55:7 ele diz isso. Ele diz que o nosso Deus é rico em perdoar por causa do seu amor. Ele é rico em perdão. Nosso Deus é rico em perdão. E Ele nos amou profundamente. Ele nos amou de maneira que Ele derramou o seu Espírito. Um Espírito de amor foi derramado e você foi selado com esse Espírito de amor. Ele diz isso lá em Romanos 5, no versículo número 5. Ele derramou do seu Espírito, que é o amor de Deus em nossa vida. Isso foi derramado sobre você. Por isso hoje você vive, por causa desse amor com que Ele te amou. Um amor abundante, um amor rico em perdoar, um amor indulgente, um amor incondicional. Não há condições para que Ele te ama. Você não precisa ter condição nenhuma para que Ele te ame. Ele te ama do jeito que você é. Um amor incondicional, um amor perdoador, um amor doador, um amor verdadeiro. O amor de Deus, não é o meu amor, não é o amor que você pode sentir, mas é o amor de Deus. Romanos capítulo 5, no verso número 8. Deus prova do seu amor, do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, o seu único Filho, morrido por nós, sendo eu e você ainda inimigos de Deus. Mas Cristo morreu por nós. Deus entregou o seu único Filho por amor a mim e a você. A dimensão desse amor. Agora você pode olhar para você mesmo, dizer: Deus realmente é um Deus de amor. Que eu e você, nós olhamos no espelho todo dia e sabemos quem nós somos. Nós sabemos ainda quem nós éramos. E assim mesmo Ele te amou. Assim mesmo Ele entregou a Jesus por sua causa, para que você pudesse ser vivificado em Cristo, para que você fosse portador da vida eterna, para que você fosse então selado com o Espírito de amor. É o nosso Deus. É o nosso Deus. É um Deus que nos sela com esse amor. Um amor eterno, um amor verdadeiro, um amor mais firme do que uma rocha. Um amor que nos faz sentir seguros nas suas mãos. Porque nada e ninguém pode nos separar desse amor. Um amor que nos atrai. Um amor que nos segura, nos protege e que nos guarda para sempre. É o que diz lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 39. Um amor eterno, um amor consistente, um amor mais firme do que uma rocha, que nada pode nos separar desse amor que alcançou a sua vida e que te vivificou em Cristo Jesus. Meus irmãos, uma palavra a respeito de amor. Como eu disse, a situação da igreja hoje evangélica brasileira, ela não é uma situação boa. Quanto mais agora nessa pandemia, nós pudemos verificar com muita tristeza, realmente, não sei dizer, às vezes eu digo assim, fico confuso em dizer com muita tristeza, ou então, eu não sei muito bem o que dizer, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Mas é uma situação triste essa, muito embora seja a palavra de Deus se cumprindo, com respeito ao amor. A palavra de Deus diz que nos últimos dias
o amor de muitos esfriaria. E nós temos constatado essa verdade. Com respeito ao amor de Deus que nos alcançou, muitas pessoas estão esfriando. Aqueles que andavam conosco, lado a lado, estão nos abandonando, estão nos deixando. As pessoas estão desinteressadas umas pelas outras. O imediatismo, o egoísmo, o individualismo tem infectado as pessoas, tanto quanto esse vírus que está aí pelo mundo. O amor de muitos tem se esfriado. As pessoas já não se importam umas com as outras, já não querem mais andar juntas. E as pessoas podem ser cruéis dentro da própria igreja. A palavra de Deus se cumprindo, que o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vendo gente rejeitando as pessoas, não querendo mais estar juntos, não se importando com as pessoas, não se importando com o reino de Deus, o qual ele deveria estar investindo para que Jesus voltasse logo, para que mais e mais gente fosse vivificada por esse amor, fossem levantados os eleitos de Deus em seus números plenos, para que Jesus voltasse e acabasse com todo esse sofrimento. Mas nós temos visto pessoas que estavam do nosso lado, ou até mais ou menos do nosso lado, vestindo uma capa, quem sabe, estão sendo cruéis até, apostatando da fé, machucando as pessoas, rejeitando as pessoas. Mas aí eu digo a você, as pessoas são assim, elas podem fazer isso, é a palavra de Deus se cumprindo, o amor de Deus esfriando, o amor das pessoas se esfriando, e as pessoas rejeitando e sendo cruéis umas com as outras. E você então, eu e você então, agora mais do que nunca, nós temos que olhar para esse amor que nunca vai nos rejeitar, esse amor que nunca vai ser cruel conosco, o amor de Deus que nos une de verdade. Esse amor, o amor de Deus, está em nós, que foi derramado em nós. Agora os verdadeiros cristãos se levantarão, vão marchar firmes, vão despertar outros e outros eleitos. A igreja de Deus tem sido varrida, mas é a palavra de Deus se cumprir. Eu quis dar essa palavra para você, porque é a realidade que nós estamos verificando em muitas e muitas igrejas. Muitos e muitos pastores estão atônitos quanto a isso, mas é a palavra de Deus se cumprindo. Por isso eu disse que fico confuso, às vezes não sei se fico feliz com isso, porque é um sofrimento para nós, mas é a palavra de Deus. Portanto, nesse amor de Deus você pode confiar, é um amor que não te rejeita por nada. Todos podem te abandonar, mas Deus nunca te abandonará. Você quer um amor assim? Você quer ser amado assim? Ora, pois então arrependa-se dos seus pecados e corra para Jesus, porque é o único jeito de você ser amado dessa maneira. Você entregando a sua vida a Cristo, é o único jeito, não há outro caminho. O caminho de volta para Deus é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, como diz lá em João 14, no verso número 6. Ele é a vida, Ele é a verdade. Corra para Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que em Deus deu, sendo ainda nós pecadores. Mas no verso número 5 ainda ele diz aqui, eu quero ainda trabalhar um pouco mais com você. Eu não sei quanto tempo já se passou até a esse momento. Eu acho que pelo menos uns 30 minutos já foram. Normalmente uns 30 minutos eu já tinha encerrado aqui na igreja, mas como é ao vivo, eu vou continuar com vocês desse texto, que é um texto maravilhoso de Deus, é o texto de Efésios, e nós estamos estudando esse livro, para a glória de Deus, tem nos animado a continuar.
sendo despertados por esse amor maravilhoso de Deus. No verso número 5 ele repete a situação da humanidade. Ele diz, estando nós, ele se inclui aí, nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quando Paulo fala a respeito desse texto que nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida, eu me lembro de um texto na Bíblia, do qual eu acredito que muitos já leram a respeito disso, lá no capítulo 37 do livro de Ezequiel, quando ele se depara com um vale de ossos secos. Ali, o povo de Israel, oprimido pelos babilônicos, estava desesperançado. Eles achavam e acreditavam que Deus tinha abandonado todos eles, por causa do cativeiro, por causa da opressão dos babilônicos. Então Deus chama o seu profeta Ezequiel e o leva, e ele se encontra num vale, onde milhares e milhares de esqueletos secos, eu acho que nem eram mais esqueletos, talvez estivessem ossos espalhados, porque o texto diz um vale de ossos secos. Ele foi levado lá, naquele vale, e Deus começa a falar com o profeta. Deus pergunta para o profeta, diz para ele assim, se aqueles ossos poderiam reviver. Você acha, Ezequiel, que esses ossos que estão aí podem reviver? Você crê nisso, Ezequiel, que esses ossos que já estão secos, não se sabe quanto tempo, espalhados, você acredita, você acha que esses ossos podem reviver, Ezequiel? E eu dou uma olhada naqueles ossos, ele fala, Senhor Deus, tu sabes. Ele não sabia, mas Deus sim. Eu não sei se isso é uma palavra de incredulidade ou então uma declaração de que não há impossíveis para Deus. Não sei dizer ao certo, mas coloque-se no lugar de Ezequiel. Deus perguntando para Ezequiel, você acha que esses ossos podem reviver? Essa é a situação do povo de Israel. O povo de Israel está como esses ossos secos aqui, sem vida, separado de mim por causa dos pecados, como diz o texto que nós lemos. Ele ordena a Ezequiel, fale a esses ossos secos, profetiza a esses ossos secos. Então Ezequiel, em obediência à palavra do Senhor, ele diz, ossos secos, a palavra ouvi a palavra do Senhor. E no verso número 5 e no verso número 6, ele diz, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E não foi isso que Deus fez com você e comigo? O Espírito de Deus entrou em nós, está em nós e habita em nós. Nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Nós éramos aquele vale de ossos secos. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. Sabereis, eu sou o Senhor. E assim se fez com aqueles ossos que foram se juntando, cada um no seu lugar, porque Deus sabe. Foi nascendo tendões, e foi colocando carne, e se levantou um grande exército. E Deus soprou sobre aquele exército o seu Espírito, e eles vivificaram, e foram vivificados para a glória de Deus. Nós somos esse exército, levantados pelo Senhor, vivificados pelo poder do Espírito Santo. Nós somos esse exército, o Israel espiritual de Deus. Lá era um exército de Israel, simbolizava o povo de Israel. Nós hoje somos o Israel espiritual de Deus. Nós estávamos mortos, mas fomos vivificados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso, pela graça. Porque Deus se agradou em fazer isso. Porque Deus é rico em misericórdia. Porque Ele nos amou
com o seu amor incondicional. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória do nosso Deus. E é o que diz aqui no verso número 6, que nós que vivemos pela fé, nós sabemos que nós seguiremos até o fim. Até o último dia, no qual realmente esse verso então se cumprirá em sua plenitude. Aqui Paulo disse isso, que nós fomos ressuscitados, porque fomos vivificados em Jesus. Estamos assentados com Ele, porque Paulo já vislumbrou o dia final, no qual nós estaremos lá com Jesus. Tudo para a glória de Deus. E no verso número 7, todos os eleitos de Deus, todos aqueles escolhidos de Deus, todos aqueles que foram vivificados por Deus, vão exaltar e dar honra ao seu Deus pela igreja, através da igreja, que somos eu e você, hoje aqui, unidos, muito embora o amor esteja se esfriando de muitos, mas muitos ainda estão reunidos nesse amor. Nós somos a igreja de Deus, a noiva, preparada e ataviada para receber o noivo Jesus Cristo, o Senhor. Pois nós, noiva preparada para o Senhor, somos nós, meus irmãos. Nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo formados pelas mãos do Senhor, todos os dias, todo o tempo. Nos versos número 8, número 9, então ele diz que tudo isso ele fez pela graça. A graça de Deus. Nós estávamos mortos. Não havia como nós haver qualquer participação nesse processo de salvação. É inteiramente, exclusivamente por causa do amor do nosso Deus. Pela graça sois salvos. Ele, pela graça, infundiu fé no nosso coração e nós cremos na obra de salvação de cruz do Senhor Jesus. Por isso que aconteceu conosco, por causa das misericórdias, por causa desse grande amor do nosso Deus. A graça nos alcançou, um presente de Deus para você que estava morto, que agora vive em Jesus Cristo, um presente de Deus. A graça é de graça, é um presente. Você não precisa fazer nada, não há nenhum mérito em você, é de graça. Ele põe fé no seu coração, porque ele diz aqui: isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. A Bíblia fala isso. Exulte em Deus por causa disso. Toda a sua segurança está aqui. Não é necessário nenhuma obra das suas mãos, nem poderia haver, porque você estava morto, e eu também. Mas Ele nos deu vida. A graça, exclusividade da soberania na salvação do nosso Deus. Não é só isso. Isso é só o começo. Nós estamos nessa caminhada, e no verso número 10, ele diz aqui: pois somos feitura dele, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos a obra-prima de Deus. O homem criado em Jesus Cristo, somos a obra-prima de Deus, e Ele continua a trabalhar, a esculpir essa obra. Todo dia Ele trabalha na sua vida. Todo dia Ele trabalha na sua vida. Ele tem como um propósito glorioso nas suas mãos. O propósito de Deus é nos fazer cada vez mais como a imagem e semelhança do seu próprio Filho Jesus Cristo. E você pode conferir isso em Romanos 8:29. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é nos formar. Cada dia mais, nós nos levantarmos e dizer: hoje eu sou um homem e uma mulher mais parecida com o meu Senhor Jesus Cristo. Você é uma mulher salva. Você é uma mulher salva. Você é um homem salvo. Todos os dias de manhã, você se levanta e diz: hoje eu, pela graça de Deus, sou mais parecida com Jesus. Sou mais parecido com Jesus Cristo. Você vai levar a sua vida assim, vai passar o seu dia assim. Você vai para o seu trabalho assim. E você vai se relacionar com as pessoas desse jeito. Ainda que não em toda a perfeição. Porque isso só será possível no último dia. Mas
Ele continua trabalhando. Certamente Ele vai trabalhar até o último dia, para que eu e você sejamos, então, a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É o que diz a glória do nosso Deus. Você então se importa, você deve se importar com aquilo com que Cristo se importa. Essa que é a grande verdade da nossa vida transformada. Nós nos importamos com aquilo com que Cristo se importa. Cristo se importa com a sua igreja. Cristo se importa com os seus eleitos. Cristo se importa com a sua vida. Cristo se importa com a glória de Deus. Você também deve se importar, e eu também. Meus irmãos, chegando então ao fim desse texto, para a glória do nosso Deus, Ele nos salvou. Todos os homens estavam mortos, mas aqueles eleitos de Deus foram vivificados em Cristo o Senhor. Estavam mortos, mas receberam vidas, foram selados, porque Deus derramou sobre nós o seu grande amor, o seu grande perdão sobre a nossa vida. A obra salvífica entre todos os eleitos de Deus, no seu amor indulgente, um amor que nos atrai, e que nos segura e que nos mantém nas suas mãos, o qual é impossível que alguém tire. Isso para a glória de Deus. Isso é apenas o começo. Continua fazendo essa obra em nosso coração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Que essa mensagem da pregação desse Evangelho de Jesus produza fruto na sua vida. Gratidão, alegria, exultação, tudo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos mais uma vez estarmos aqui, por lermos a Tua palavra que é tão bela, é maravilhosa. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoa as nossas limitações, por favor. Faz uso, Senhor, desse texto, dessa mensagem, leva para outras pessoas, que as pessoas se sintam animadas, se sintam motivadas de fato, Senhor, que se sintam exortadas para um compromisso verdadeiro com o Senhor em Jesus Cristo. Que isso alegre o coração das pessoas em saber que o Senhor tem um amor eterno. O Senhor tem um amor que é uma rocha. Nada pode mudar o seu amor. Que nada, ninguém pode nos tirar das suas mãos. Porque é o Senhor quem fez. É o Senhor quem vivificou. É o Senhor quem nos selou com o Teu Espírito. Senhor, obrigado, muito obrigado. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Levanta os Teus eleitos, Senhor. Levanta, Senhor, desperta os Teus eleitos, Senhor. E abrevia os tempos. Jesus volte logo para levar a sua igreja, a sua noiva, que está sendo preparada para Ele. Abençoa essa noite cada um. Nessa noite cada um possa descansar, se alegrar em Ti. Amanhã um dia preparado pelo Senhor, entregamos nas Suas mãos também. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos encerrando o nosso trabalho aqui na Igreja Presbiteriana de São Joaquim da Barra, a Igreja Presbiteriana de Ipuã. Nosso abraço para todos vocês nessa noite. Que vocês descansem no conforto e no amor do Espírito Santo de Deus. Até quarta-feira, se Deus quiser, às 19h30, estudando então o livro de Efésios. Vamos lá agora então, a partir do verso número 11, nós vamos estar estudando na quarta-feira, e você é nosso convidado. Deus abençoe a sua vida. Até lá! Na inauguração da Golden Gate, não houve um só anjo que se alegrou. E quando inventaram avião, os anjos não louvaram no céu. Mas uma coisa só posso falar, que faz legião de anjos se alegrar. É quando um pecador se rende ao Pai. Anjos celebram então. Quando acenderão a primeira luz, nenhum
uma coisa só posso falar, que faz legião de anjos se alegrar. É quando um pecador se rende ao Pai. Anjos celebram então, no céu não se faz festa por nada, nem por ocasião que celebrada precisa ser especial. Os anjos vêm louvar, e nem com Tesla andando por aí se contagia o céu com o que aqui. Quando nasceu o computador, anjo nenhum se animou. Mas uma coisa só posso falar, que faz legião de anjos se alegrar. É quando um